Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E depois da boa animação, né, que foi a morte do Superman, lá do universo compartilhado dos Novos 52, tinha ficado muito claro nesse filme, né, que a equipe criativa por trás dele tinha planejado, né, uma segunda parte, né, tinha uma deixa bem óbvia para uma sequência. Afinal, esse arco aí nos quadrinhos da morte do Superman é muito grande. E essa segunda parte do arco da morte do Superman é que traz, então, vários Superman que tentam preencher o lugar do Super original que morreu. E fica aquela dúvida de quem é o verdadeiro. E assim a gente teve, né, a primeira sequência direta mesmo, né, dentro desse universo compartilhado das animações dos Novos 52. E no vídeo de hoje a gente vai analisar, então, esse filme, ver os seus principais momentos, analisar a trama e ver se realmente ele conseguiu aí concluir bem esse arco aí das HQs. E tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Só antes de começar o assunto principal desse vídeo, deixa aqui o seu super like, também o seu super comentário, que isso sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Te agradeço todo mundo que sempre faz isso. Dito isso, então, essa sequência da morte do Superman se chama O Reino do Superman, ou O Retorno do Superman, como algumas vezes é traduzido nesse mesmo filme. E ele é o 13º filme desse universo, então, compartilhado que a gente teve dos Novos 52. E lembrando, né, que eu venho fazendo análise de todos esses filmes desse universo compartilhado, então tem uma playlist lá com vídeo de todas as animações anteriores. Dá uma olhadinha lá também depois. O Reino do Superman mostra, então, um mundo sem Superman. Mas as consequências da morte do herói levam a um novo mistério. O Superman ainda está vivo? E a questão fica ainda mais complicada quando 4 novos indivíduos superpoderosos se autoproclamam, então, o herói supremo. Mas, no final, apenas um será capaz, então, de se proclamar como o verdadeiro Superman. E essa animação, então, adaptou livremente, né, o arco do Reino do Superman. E assim como eles fizeram ali no filme da morte do Superman, aqui eles também tiveram que adaptar certas coisas da HQ para se encaixar nesse universo dos Novos 52 e para tentar fazer mais sentido, né? Então tem várias coisas diferentes. Mas feita então toda essa contextualização, bora começar a análise desse filme. O filme inicia 6 meses após a morte do Superman e no noticiário ficamos sabendo que, no momento, existem alguns Superman que estão combatendo o crime. Nós podemos ver aqui o Superboy, o Aço, o Erradicador e o Superman Cyborg. Cada um deles é diferente em suas personalidades e estilo de combate ao crime, em comparação com o Homem de Aço original. Nessa reportagem também é debatido como a humanidade ficou dependente desses super seres, e que as pessoas comuns deveriam tomar o controle de suas vidas, sem depender de super equipes como a Liga ou os Titãs. E essa é a intro do filme. Eu acho que ela já acerta em já mostrar de cara esses 4 Superman, que eles que vão ser o grande foco, né, da narrativa desse filme. E junto também eles colocam esse debate que vai estar também na trama, que é da humanidade depender então desses super seres. E só o problema desses 4 Superman nesse filme é que alguns vão ser mais bem explorados, enquanto outros vão ficar mais, né, de escanteio. No Planeta Diário, nós vemos que a Lois tem evitado esse ambiente de trabalho. Na cena seguinte, sabemos o porquê, pois ela ainda está se recuperando da morte do Clark. Ela está ajudando na mudança dos pais dele, e ela comenta com eles sobre esses novos Superman, e que talvez um deles possa ser o Clark ressuscitado, já que o seu corpo sumiu. Ela fica novamente motivada e resolve investigá-los mais a fundo. Tem até uma cena legal aqui depois da Lois conversando com a Diana, que é das duas virando migas, pois as duas têm dificuldade, né, de fazer amizade. E essa troca de diálogos aí da Lois Lane com a Mulher Maravilha pode parecer estranho no começo, mas elas têm muito em comum mesmo, até em personalidade. Então, quando você vê isso acontecendo, é muito bom. E tem uma fala interessante aqui nessa conversa da Diana, que ela comenta como a Liga havia andado afastada. O Superman era aquele elo de ligação entre os heróis. E ela até comenta, né, o quanto que a humanidade não sabia o quanto eles eram dependentes do Super. Isso é importante ser mencionado, que tem que ter um pouco dessa repercussão da morte do Superman na humanidade. Elas até saem tomando um sorvetinho aqui depois. E com direito à Mulher Maravilha fazendo a transformação à lá série de TV. Mais tarde, o Lex Luthor dá uma coletiva de imprensa, apresentando o Superboy como o verdadeiro Superman. E ele é patrocinado e financiado pela LexCorp. E ele se chama de Superman, o apelido vem depois. O garoto não é levado muito a sério, primeiro pela sua altura e depois pela maneira juvenil dele. E aí, meninas? A Lois participa dessa conferência, junto com o Dr. Irons. Na surdina, ela depois foge para dentro de um dos laboratórios da LexCorp. E mostrando aqui a sua faceta sedutora, ela dá em cima do cientista Dabney Donovan, que foi o responsável pela criação do Superboy, e que já tinha aparecido no filme anterior. Enquanto eles conversam, o cientista revela que o Superboy é um clone do Superman. Só que o Lex aparece ali e interrompe a sedução da Lois. Ela vê o John Henry escondido por ali também,
Mas, de repente, a conferência é atacada pelo Erradicador, que busca erradicar o Luthor. Criminosos devem ser erradicados. E aqui então a gente tem a primeira grande cena de ação desse filme. E vai envolver todos esses novos Superman. E a gente já vê que esse Erradicador é bem estranho e ele só sabe falar isso, né? Erradicar, erradicar. E ele tá ali, segundo ele, pra erradicar o Luthor porque ele é um grande criminoso. Só antes aqui uma pausa pra gente ver o Lex Luthor sendo o Lex Luthor. Obrigado. Pelo quê? Nessa correria, a Lois descobre pelo próprio Luthor que o único clone é o Superboy. O resto daquele Superman, ele não sabe de nada. Daí se inicia primeiramente uma luta do Superboy contra o Erradicador. Mas o jovem Superman não tem chances contra ele. Em seguida, vem o Aço, e toda a ação dele usando o martelo na luta é muito maneira. Mas ambos são derrotados até a chegada oportuna do Superman Cyborg, que luta e afasta o Erradicador. Depois de uma grande explosão, o visor aqui do Erradicador fica piscando e ele vai embora. E o grande resultado dessa luta é que agora muita gente vê aquele Cyborg como sendo o verdadeiro Superman. Já que ele se comporta parecido com o original, né, ele é super poderoso, e o próprio do Superboy é ignorado. Mas ele não perde a compostura porque olha ele aqui falando com a Lois. Quantos anos você tem? O bastante. Falou, gata. Até mais. E a Lois e o John Henry conversam sobre a visita de ambos até os laboratórios do Luthor. No dia seguinte, a Lois escreve uma denúncia, revelando que o Superboy é um clone e perguntando se todos os Superman são falsos. Na Fortaleza da Solidão, tem uma cena misteriosa, que é desses robôs falando que ainda não devem acordá-lo. Mas essa frase é ambígua, porque eles podem estar falando do Clark original ou aqui do Erradicador, que está também na Fortaleza. E essa matéria da Lois leva ao encontro entre ela e o Superman Cyborg. Ela começa dizendo que ela sabe que ele não é o Superman de verdade. Mas esse Cyborg vem com um papinho aqui que ele acionou uma tecnologia antes de morrer e por isso ele tem essa aparência. E para testar ele, a Lois pergunta sobre o último segredo que o Clark revelou para ela. Que isso aconteceu no filme anterior, né, que ele deixou uma cartinha dizendo que tem um segredo ali e estava escrito ali, né, um recadinho do Clark dizendo que amava a Lois. Mas esse Cyborg tenta dar uma desculpinha dizendo que as memórias dele estão bagunçadas e só vai até uma determinada época. A única coisa que ele acerta realmente é dizer que eles eram muito próximos. E a Lois até sente uma pena dele. E assim, nós como espectadores, mesmo não lendo HQ, fica bem difícil de acreditar aqui que esse Superman Cyborg é o Superman de verdade. Porque assim, tá muito na cara, então não pode ser. O Cyborg comenta que sente que o mal está se aproximando da Terra e pede a ajuda da Lois para ela escrever coisas boas dele para a população confiar nele. Nos dias seguintes, há mais ações dos 4 Superman fazendo boas ações, mas o Luthor tá zangado porque o Superboy não foi declarado o verdadeiro Superman. E temos aqui uma relação de pai e filho explícita pela interação dos dois. A fim de melhorar a reputação do Superboy perante o público, o Luthor arranja com que o Superboy seja o segurança da presidente dos Estados Unidos. O Superboy logo bate de frente com a Liga da Justiça, que também estava protegendo a presidente. Isso tudo porque vai haver o lançamento da nova torre de vigilância da Liga da Justiça. E dá pra ver aqui pelos membros ali da Liga, né, que eles não estão muito confortáveis aí com esses novos Superman. E eu falei no plural porque quem também tá ali no lançamento olhando assim de longe é o Superman Cyborg. E uma coisa que eu realmente acho que faltou mais também aqui era mais da Liga falando, né, sobre essa perda do Superman. Porque fora o que a gente teve ali da Diana falando a situação da Liga, depois não tem mais nada da Liga comentando sobre isso. Que eu acho que poderia ter tido uma ou duas cenas, sabe? O Luthor revela pro Superboy que se ele jogar as cartas certas, a presidente vai reconhecer ele em pouco tempo como o verdadeiro Superman. O problema é que surge um tubo de explosão no céu, e vários parademônios surgem aterrorizando todos que estão no evento. A Liga prontamente inicia um combate com esse exército. O Superboy tenta fazer o mesmo, mas leva uma ruim. O Superman Cyborg fica um tempo parado, mas quando a presidente é ameaçada, ele se movimenta e a salva. Mas aí, numa nerfada total da Liga, esse sistema de tubo de explosão desmorona e cai sobre a equipe, parecendo que matou todos eles. E mais pra frente, até pra história funcionar melhor, a gente vê por que a Liga não pode estar presente na história, né? Mas assim, acho que faltou inventar um motivo melhor aí pra eles desaparecerem ao longo da história. Porque essa nerfada aqui daquele portal caindo e ninguém reagiu ao Flash tirar todo mundo ali em segundos, aí realmente teve uma preguiça do roteiro. Mas claro que depois disso, né, esse Superman Cyborg agora é declarado o Superman oficial, já que, né, ele salvou ali o presidente dos Estados Unidos. Todo mundo acaba aceitando também tão rápido isso que é meio de se estranhar também. Com esse Cyborg então declarado o Superman real, o Luthor perde a calma. E até a cabeça, pois quando ele está prestes a injetar uma substância fatal de Kryptonita no Superboy,
Ele revela pro garoto que ele é um clone do Superman e do próprio Luthor. E decidido não destruir o único clone viável do Superman, o Luthor, em vez disso, libera os clones fracassados restantes para matar o Dr. Donovan, a única outra pessoa que conhecia esse segredo. E como antes a gente pôde ver na interação ali do Luthor com o Superboy, que eles tinham essa interação de pai e filho, essa cena fica ainda mais pesada, né? Porque ele tava prestes a matar, sei lá, o seu filho ali, né? Mas eu acho que até isso é longe demais aí pro Luthor. Mas essa cena em geral aqui eu achei boa. Até porque o filme ele tá se preocupando então em dar mais camadas aqui pro Superboy e não ser só o cara que faz o alívio cômico de olha minha jaquetinha aqui, olha como eu me acho, só isso, sabe? E já passada a metade do filme, já resolvem meio que jogar o mistério aqui se o Superman Cyborg é verdadeiro ou não fora. Quando mostram ele visitando o túmulo de uma tal Terry Henshaw. E também quando ele recebe uma mensagem do Darkseid falando para começar um trabalho, e aí esse ciborgue chama ele de mestre. Depois a Lois, que já sabia que o Dr. Irons é o Aço, o visita no seu esconderijo e relata essa descoberta do cemitério sobre o Superman Cyborg. Juntos, eles descobrem que o ciborgue é na verdade Hank Henshaw, o marido de Terry, e que eles eram aqueles astronautas na estação espacial que foi destruída pelo Apocalipse no primeiro filme. E levando em conta como é a explicação desse Superman Cyborg no arco original mesmo lá dos quadrinhos, esse filme ele tentou simplificar ao máximo essa parte. Porque, é sério, nas HQs é algo tão bizarro que vem do nada, que ainda bem que eles adaptaram para um personagem que tinha sido mostrado antes, dado uma certa relevância, talvez. Mas eu acho que aqui, pelo menos, isso ficou bem melhor. Até porque mais essa explicação de por que, né, que esse piloto tá querendo se vingar do Superman e tá com o Darkseid, isso ainda vai ser revelado mais pra frente. Enquanto isso, o Superman Cyborg recebe todo um evento da presidente para anunciar ele como Superman de verdade. E nesse evento, ele surpreende todos e anuncia ao mundo seus planos de criar a Cybertropa, composta por pessoas comuns que ele concede superpoderes. Ele inflama a moral de quem está ouvindo e faz um teste, colocando esse dispositivo nesse carinha comum, e aí ele sai ganhando poderes parecidos com o Superman. A Lois reconhece essa tecnologia como sendo de Apocalipse, e questiona o envolvimento do Luthor nisso, já que ele já havia roubado essa tecnologia antes. Mais tarde, nós vemos esse Superman usando a Torre da Liga como a sua base e transformando um monte de gente já para sua tropa. E pegando um desses humanos transformados como exemplo, nós vemos mais tarde que quem é transformado acaba perdendo essa identidade e não lembra de mais nada, virando uma espécie de robô que obedece a ordem cegamente. Pô, e essa ideia aqui é muito boa, né? De uma parcela ali da população ser enganada em troca de superpoderes para ir ganhar aquela autonomia, né? E poder se proteger, que é o que foi debatido lá no começo, né, do filme, dizendo que a humanidade não pode ficar refém de super-humanos. O único contra mesmo em relação a essa questão é, de novo, a questão de tempo que essa animação tem para desenvolver, né, os seus temas. Que ela não pode demorar muito tempo para explorar essa questão, então fica só nessa cena aqui mesmo. Fora que, de novo, a gente vê tudo acontecer muito rápido, né? Já acontece essas coisas, já tem a Cybertropa, o cara já tá ali na base da liga, dando poder pra um monte de gente, sabe? Então as coisas vão acontecendo num ritmo bem rápido. Porque será que países ou a presidente mesmo dos Estados Unidos tá ok com isso, de pessoas normais ganhando superpoderes que podem destruir cidades? Não sei. O Aço, mais tarde, confronta a Intergang, que são compradores da tecnologia do Luthor, apenas para descobrir que eles foram atacados pelo Erradicador. Convenientemente, a gangue tinha um sinal dessas armas, e o Aço segue esse sinal e vai parar na Fortaleza da Solidão. Enquanto isso, a Lois invade a cobertura do Luthor e encontra um Superboy bem para baixo. Ele revela que sabia que o Luthor tinha intenção de matá-lo, o que abalou bastante a sua lealdade em relação ao seu pai. Os dois têm uma conversa franca, com o garoto falando que não sabe porquê, mas ele diz que se sente confortável falando com a Lois. Pô, e na boa, eu gosto bastante aqui desse Superboy desse filme. Eles acertaram bastante na personalidade dele, ele tem aquelas tiradas, piadinhas dele, mas ao mesmo tempo ele tem esse drama dele realmente que é em relação à sua criação, de onde é que ele veio. E isso, na quantidade de cenas que eles conseguiram dar aqui pro Superboy, pra mim eles desenvolveram isso bem. Mas voltando lá pro Aço, né, quando ele chega então lá na Fortaleza da Solidão, de novo aqueles robôs que cuidam da Fortaleza, eles deixam entender que é o Erradicador que é o verdadeiro Superman, e que o ciclo dele tá quase completo. Uma luta se inicia entre o Aço e o Erradicador, que o enxerga como uma ameaça ali na Fortaleza. Já a Lois, o Superboy, e mais tarde o Luthor, também recebem uma videochamada da luta. E que internet boa, hein? Vendo as imagens, a Lois descobre que o Erradicador é uma tecnologia que protege os kryptonianos, um holograma, e percebe que o verdadeiro Superman está dentro ali da Fortaleza. O Superboy, desobedecendo o Luthor, voa até esse local. E mais revelações rolam. O
o Darkseid aparece conversando através da mente do Superman ciborgue. Ele revela o seu plano. Ele fez a Terra ficar sem a Liga e o Superman e enviou o seu lacaio, o tal do Hank, como esse Superman, para abrir um portal na Terra e assim as tropas de Darkseid conquistarem o planeta e o transformar em Nova Apocalipse. Vejam só, que o Darkseid jogou um xadrez 4D aqui, que para tudo funcionar realmente desse jeito, olha, teve que ter bastante conveniência aqui no decorrer desses acontecimentos. Porque nesse filme também que é revelado, né, que foi o Darkseid que então jogou a sua arma do Apocalipse, então foi ele que realmente lançou o Apocalipse para matar o Superman ali na Terra. Fora também toda aquela conveniência da Liga ser pega por aquele tubo de explosão que caiu e fez todo mundo sumir. Enquanto isso, a Liga da Justiça volta a aparecer. E eles só não pararam numa dimensão que é impossível de sair. E eles somente poderão escapar dali se alguém do lado de fora, exatamente no mesmo ponto, abrir um outro portal para eles. De volta à Fortaleza da Solidão, a briga do Ácido Erradicador finalmente revela onde o Superman estava. Na nave que ele veio à Terra e que pegou o corpo do Clark. Ela estava o curando e finalmente o Super é revivido. E todo o seu esplendor de traje preto e com mullets. Que é a marca registrada aqui do Superman, né, nessa etapa das HQs quando ele voltou, né? Esse traje preto e o cabelão dele, a barba por fazer também. É o visual clássico aqui do Superman nessa parte. E outro detalhe que eles mudaram lá das HQs e que de novo simplificaram e que deixaram mais condizente com a história aqui foi esse local de onde o Superman foi parar depois que ele morreu, entre aspas, né? Que lá nas HQs envolve toda uma máquina, né, que é onde os kryptonianos vão parar, que é quando eles ficam muito fracos. Aqui eles simplificaram e colocaram a nave do Superman quando ele veio e faz um pouco mais de sentido também de explicar. Usando a tecnologia do Luthor, a Lois e ele, não me digam como, conseguem ver aquela transmissão do Darkseid que estava na mente do Superman Cyborg em Full HD, e eles ficam sabendo dos seus planos de invasão. Voltando para o Super com mullets, ele diz que passou por um tal de ciclo de revitalização, e a Fortaleza e o Erradicador serviu para proteger o seu corpo durante essa etapa. Inclusive, tem até aqui um papinho que essa máquina manteve o Clark atualizado do que estava acontecendo através de transmissões. O Aço, por fim, revela quem era o Superman Cyborg, e o Superboy só chega ali para chamar o Super de pai. O Clark faz aí uma outra revelação. Ele não está totalmente recuperado. A Lois e o Luthor traçam um plano enquanto isso. Ele mostra para a jornalista que obteve uma caixa materna e quer ativá-la no mesmo local que a Liga assumiu, para assim trazer eles de volta. E na Fortaleza, o Clark pega aqui uma arma e tá total modo Superman casca-grossa. Junto com os outros Superman, ele pega um dos cristais da Fortaleza e, usando a sua espaçonave, eles voam em direção a Metrópolis, onde está o Superman Cyborg. Pô, e essa desculpinha do Luthor tendo os satélites que captaram aquela transmissão Full HD do Darkseid na mente do Superman Cyborg é difícil de comprar. E agora então se inicia a grande batalha final aqui do filme. Lá perto da base da Torre de Vigilância, tem uma galera que protesta contra essa tropa. A Lois fica responsável por distrair o Cyborg dentro da torre e ela é levada por membros da tropa até o Cyborg. O Lex, que está com a caixa materna, depois, na maior cara de pau, revela isso pro Clark, que acelera com sua nave até a torre. Lá dentro, o Cyborg ainda tá falando com o Darkseid. E o Tirano aqui revela que ele usar o Hank foi algo oportuno e que não estava nos seus planos, mas que sua criatura Apocalipse proporcionou isso. É revelado que o Hank gostava muito do Superman, mas por ele ter falhado em salvá-lo, o astronauta ficou com essa raiva enorme, e o Darkseid aproveitou isso para usá-lo no seu plano de conquista. E aqui também é complicada essa historinha. No outro filme eles até estabelecem, né, que esse astronauta, né, ele é super fã do Superman na hora que acontece o acidente. Mas aqui a gente tem uma explicação bem superficial e forçada. Primeiro, do Darkseid incluir esse cara no seu plano, né? Que eu imagino o Darkseid vendo essa oportunidade. Ah, vou usar esse humano aqui que eu sei que ele gosta do Superman. Vou botar aqui no meu super plano de conquista da Terra. E segundo, que até um problema no outro filme que eu falei na análise, que não é explicado muito bem por que o Superman não salvou esses astronautas. Só é dito que ele estava ocupado. O que eu acho bem forçado aqui pro roteiro. Então aqui as motivações do grande vilão aqui para esse filme não são das melhores. A Lois chega e interrompe a conversa do Superman Cyborg. Ele já assume total a pose de vilão e planeja matar ela, quando o radar da torre detecta a nave do Superman. O Darkseid invade novamente a mente do Hank e diz estar decepcionado com o Super estar ainda vivo. Ele diz que é ele quem vai matar o kryptoniano. Mas o Hank explode de raiva e fala que é ele que vai matar o Superman. O Tirano controla as ações do Hank e aciona o portal para que as tropas de Apocalipse possam chegar na Terra. E esse portal é aberto por todos aqui dessa tropa que formam esse círculo bizarro no céu. É uma boa cena.
É total clima do juízo final ali, de todos esses caras fazendo um círculo ali, se contorcendo e fazendo essa tecnologia funcionar. Essa cena eu gostei bastante. Mas aí quem entra em ação de novo é a Lois Lane, que é a mulher das mil faces, né? O Hank tá se sentindo traído, e a Lois zoa ele, chamando ele de capacho do Darkseid. Aí, numa cena grotesca, o Cyborg começa a arrancar partes dele que serviam do controle mental do Darkseid. E o mais importante, o Hank Shaw trai o Darkseid e fecha o tubo de explosão, parando a invasão para que ele mesmo possa matar o Superman. Ele ordena que a sua tropa ataque Metrópolis. E aí a gente tem uma mini batalha das pessoas que estavam protestando contra esses membros da tropa superpoderosos. E é uma batalha desleal. Quem aparece para ajudar eles é o Aço e o Superboy. Mas a batalha mesmo que o povo quer ver é do Clark contra o Cyborg. E olha o jeito aqui que o Superman casca-grossa chega. Caraca, esse ventinho aí é providencial, né, cara? Cabeleira ali ao vento, coisa linda. Não deve ter passado nenhum produto ainda naquela cama de recuperação. O Clark tem um reencontro emocionante com a Lois, mas a luta dele com o Hank se inicia. E a batalha é unilateral, já que o Superman ainda não tá com a força total. E o Superman Cyborg revela que culpa o Superman por não estar lá para salvar ele, sua esposa e os outros astronautas. Nesse meio tempo, o Clark até tenta conversar com ele, mas não adianta. O Cyborg até mostra que tem fator de cura quando recebe esse tiro do Superman. Fora dali, o Luthor usa a caixa materna para libertar a Liga da Justiça daquela outra dimensão. Os heróis saem dela e o Luthor pede para ajudar o Aço e o Superboy a derrotar aqueles membros da tropa. Os heróis da Liga, claro, ficam confusos com o Luthor ajudando eles. E vendo a ameaça desses heróis, o Superman Cyborg lança a torre de vigilância em órbita. A parada aqui é que o Hank, né, ele quer torturar o Superman. E ele quer que o Superman veja a Lois morrer na frente dele. Que isso seja a culpa dele. E essa batalha realmente vai ficando mais épica porque muda de um local para o outro e agora vai para o espaço. Com o Superman quase derrotado e morrendo na mão do Cyborg, cabe a Lois salvar ele. Ela, de forma heróica, abre essas comportas da torre para que os raios do sol brilhem sobre o Superman, trazendo-o de volta ao seu poder total. Quando o Hank grita para o Superman abrir os olhos, este o faz e destrói já o braço do Superman Cyborg. O Super derrota o Hank Shaw com a ajuda da sua arma secreta, o Erradicador, na forma de um dos cristais da fortaleza que injeta o programa do Erradicador no cérebro do Hank e aí destrói ele por dentro. Com o Cyborg morto, a batalha termina quando todos da sua tropa são desativados na Terra, embora todas as pessoas que foram transformadas elas acabam morrendo no processo. E isso eu achei bem pesado pra animação, tá? Mas a solução ali de derrotar o Superman Cyborg com o Erradicador nesse programa que tá dentro do cristal, isso aí foi massa. Até porque, de novo, acaba usando todos os Supermans que apareceram ao longo do filme. Já o Aço e o Superboy ali ficam, né, fazendo um trabalhinho ali meio de canto. Semanas depois é revelado que o Clark Kent tá vivo e o verdadeiro Superman, vestindo esse novo traje, é recebido de volta ao mundo de braços abertos. E esse Super aqui na matéria era o Caçador de Marte disfarçado. O Clark depois está no encontro com a Lois e fala que o Superboy agora tá passando um tempo com seus pais na fazenda. O Clark depois é chamado para uma missão. E o filme encerra numa clara homenagem aos finais do filme do Super do Christopher Reeve, com Superman voando no espaço e vendo a Terra. Mas depois, em uma cena pós-créditos, a Liga se encontra na Torre de Vigilância e concorda em encerrar a guerra com Darkseid indo para Apocalipse. O Luthor entra na Torre de Vigilância se convidando para a luta e choca todo mundo. E galera, essa foi a animação do Reino do Superman. E em comparação, né, com o Morte do Superman, eu gosto mais do primeiro filme mesmo do Morte do Superman. Eu acho que é até um meio injusto, né, porque eu acho que a Morte do Superman ele tinha mais elementos de história que eram melhores de adaptar. Já que o Reino do Superman, com essa parada dos 4 Superman e do que a gente tinha de material original, eu acho que eles conseguiram fazer pelo menos uma adaptação decente aqui e fazer sentido nesse arco aqui dentro do universo do 952. Porque realmente é uma história muito confusa. A DC na época já quis trazer o Superman de volta, inventou um monte de coisa lá pra trazer ele. E aqui os criadores desse filme tiveram de adaptar e fazer realmente mais simplificada as explicações confusas que eles fizeram nas HQs. E com o que eles tinham, eu acho que foi bem sucedido aqui mesmo. E que bom que a gente pôde ter mais um filme de animação também que foca mais no universo do Superman e no personagem, no seu legado, consequências, né, do desaparecimento dele. Eu acho que eles tentam pelo menos trabalhar isso aqui bem no filme. Mas galera, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí reassistindo e lembrando dessa animação. E já sabe também, né, se inscreva aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.